Pode Saúde, com Claudete Troiano. Oi, gente, estamos aqui para o nosso segundo episódio desta fase da minha carreira aqui na Frame. Obrigada mais uma vez a todos os funcionários dessa grande produtora. A você, Lucílima, meu diretor, estava com saudade. E nesse ambiente gostoso para receber duas pessoas queridas, porque hoje nós vamos falar sobre as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, que anualmente atingem um número de pessoas muito grande, enorme. Segundo o Ministério da Saúde, em 10 anos, houve um aumento de 168% de casos de HIV, por exemplo, no Brasil, principalmente entre jovens de 15 a 29 anos. De 2011 a 2021, os casos de sífilis aumentaram 800%, com predomínio em mulheres jovens de 15 a 19 anos. E desde 2021, mais de 1 milhão de pessoas contraíram doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, 0%, né? 0,6% da população. Mesmo com muita informação, o que assusta é que a informação está aí, não é? Hoje tem campanhas de esclarecimento, mas a proteção parece que ainda passa longe dos jovens, principalmente dos jovens e entre pessoas com vida sexual ativa. Mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui com você. Fique atento, porque hoje nós convidamos duas pessoas muito especiais para estarem aqui e abordar esse tema. São dois grandes profissionais da área. Estão comigo, doutora Natália Castro. Olá, doutora. Muito obrigada. É muito bom estar de volta e poder dividir conhecimento, a gente conversar sobre promoção de saúde. É tão importante. É isso mesmo. Ela é ginecologista obstetra com pós-graduação e mestrado na Universidade Estadual de Medicina de Campinas, a Unicamp, médica da Maternidade Hospital São Luís, membro da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. E estou recebendo o doutor Rafael Zanotti. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Claudete. Muito obrigado pelo convite, Marcela. Vamos lá trocar algumas informações sobre esse tema aí tão cheio de tabus e importante para a população, né? Esclarecer um pouco mais, né, para ver se esses números diminuem. Ele é urologista graduado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Vitória, membro da Sociedade Americana de Urologia e da Sociedade Brasileira, com título de especialista. Dr. Rafael é titular do Departamento de Urologia do Hospital AC Camargo e professor de urologia da Santa Casa de São Paulo. Bom, tem uma aguinha. Sim, No meu tá não é ótimo. café, mas acho que tem um cafezinho nessa caneca bonita que a Lucílima mandou fazer. A gente tem parceiros aqui, então eu preciso agradecer a Estrelísia pelas flores lindas, a Belarte. Hoje estou usando um terno que é da Belarte, a mulherada fica interessada em saber. Tá aí no vídeo, então. Doutora Natália, vamos começar com as mulheres, né? Quais são as principais doenças sexualmente transmissíveis nas mulheres? Clau, é assim, ó, a gente tem, só para ser didático, tá? A gente tem as doenças que são basicamente o HIV, as hepatites A, B e C, a hepatite A, principalmente oral fecal, mas não é zero a transmissão sexual. E aí a gente tem as infecções sexualmente transmissíveis, que são clamídia, gonorreia, micoplasma, ureaplasma. Surgiu alguma nova? Ou essas Não, existem? mas a prevalência das que já existiam hoje está assustadora, né? A mais Tanto- recente, então, é o HIV, que já não é tão recente Né? assim, mas ainda acontece. Sim, e muito preocupante, e ainda numa ponta muito escondida do iceberg, as que são invisíveis aos olhos, que são as bactérias que habitam potencialmente o colo e o pênis, a uretra, e que, por serem assintomáticas, na maioria das vezes, ou seja, quem São vê mais cara não vê perigosas. coração, se a gente não faz a busca ativa e não trata, tem um impacto muito grande, sabendo que a prevalência dessas doenças aumentaram nessa fase de início da vida sexual nas mulheres mais jovens, a gente tem uma repercussão no futuro de diminuir o potencial de chance de engravidar. Então, a gente tem que pensar também nessa repercussão que a gente vai pagar esse preço lá na frente. Um preço caro para muitas Muito mulheres. caro. Doutor Rafael, nos homens, as mesmas? É semelhante, né? Epidemiologicamente são as mesmas. E o perfil é parecido, que são justamente o que a Natália destacou, né? O HIV, as hepatites,
a sífilis. A sífilis aumentou muito, vocês viram pelos dados. E hoje a gente chama de a grande imitadora, the big pretender, porque ela pode se manifestar de milhões de maneiras clínicas diferentes, Então, eu entendeu? vou começar com a sífilis. O que é a sífilis? Bom, a sífilis é uma doença infecciosa, né? Que ela é transmitida justamente com contato. Existe a possibilidade, talvez a Natália vai entrar em mais detalhes depois do contato da mãe para o filho durante o parto, mas durante as... Que a gente chama de transmissão vertical. Exatamente. Que é da mãe para o bebê. E ela passa? Passa. Mas... Por isso tem que fazer a pesquisa ativa no pré-natal. Aí eu fico falando demais. Mas, né? Não, mas que ela, isso? ela se manifesta de alguma maneira? Homens e mulheres podem pegar da mesma forma? Podem pegar da mesma Sim. forma, né? Como a Natália falou, tem casos que podem demorar a aparecer sintomas com a pessoa já infectada, podendo transmitir a doença, e o quadro é muito variável. Tem pessoas que vão eventualmente ter um quadro mais clássico, uma lesão clássica, em que você, com a história clínica, conversando com o paciente e com o exame físico, você pode chegar ao diagnóstico, mas tem casos que podem ser muito mais desafiadores. É né? assintomática no começo? O problema, por isso que a gente dá o nome de Big Pretender, e por isso que ela aumentou tanto, é que agora a gente falando junto sobre a mesma coisa, ela potencialmente, a prima infecção, a primeira infecçãozinha que ela dá, é uma úlcera, ou seja, uma afta, como a gente tem uma afta na boca, só que sem Na vagina. sintoma nenhum. Pode estar na vulva, que são os grandes lábios, os pequenos lábios. Pode estar no introito vaginal. E ela potencialmente pode não dar nada, absolutamente nada. Ela sara sozinha, inclusive, essa prima infecção. A E primeira daí vez. ela vai para a sífilis secundária, que é a forma mais grave. Nessa primeira vez, né? É onde potencialmente ela é Transmite. muito transmissível. E no homem? Também, essas etapas é justamente a Mas etapa... essa afta é no pênis? Comumente é na pele do prepúcio, né? Inclusive no homem, uma coisa importante para saber, a pele abaixo ali da glande é uma pele mais fina e mais suscetível a aparecer as lesões, e no homem que eventualmente não tem os cuidados com higiene ou eventualmente não tem as informações necessárias, Às vezes a ele área... nem vê, porque nem não, vê não porque dá sintoma nenhum. E a área que fica mais escondida, eventualmente, ali, para o homem que tem um prepúcio, às vezes, hipertrófico, que ele nunca passou no urologista, nunca cogitou ali uma cirurgia de postectomia, que é algo que protege contra infecções sexualmente O transmissíveis. que é feito nessa cirurgia? Quando o homem tem a pelezinha que não fez a circuncisão, não tirou Tá. o excesso, e aí ele Tá. tem o prepúcio, ou o homem que tirou, que aí é exposta a glande. Tá. Nesses dois casos, posso fazer uma pergunta? Claro. Como se deve lavar? Ixi. Tem Bom, um jeito certo? tem um Porque jeito você falou que certo. não tem higiene. Pode dificultar a higiene, Tá. o homem que tem esse prepúcio em excesso, e pode dificultar ele mesmo, assim, uma lesão ficar escondida ali, caso ele não tenha o hábito de se higienizar e de expor a glande. Então, a forma correta é importante, que não deve ser feita higiene em excesso, né? Porque, às vezes, até os produtos químicos, eles podem mimetizar uma Tá. lesão que possa ser confundida com uma infecção sexualmente transmissível. Mas é importante que o homem tenha o cuidado de expor a glande, lavar, não tem nenhum grande mistério, né? Lavar Sabonete? com água e sabão, lembrar de enxaguar para não deixar o produto químico ali e secar após o banho. Tem homens que eventualmente podem ter até dificuldade de fazer essa rotina, né? E aí é onde a consulta médica, procurar ativamente uma consulta, vai ajudar ele a resolver com certa tranquilidade essa situação. Eu vou repetir a pergunta para você, Natália. Você falou vixe, mas vai para você também. Tem um jeito específico, porque tem mulher que usa sabonete vaginal, 1000 coisas, lencinhos e tal. Como a gente deve tratar a nossa vagina? Ai, claro, tão importante essa pergunta para conhecimento de todo mundo, né? Acho que eu falo assim, isso devia ter lá no colégio, Sim. para as crianças aprenderem. Então, é o seguinte, tanto os órgãos genitais femininos e masculinos, eles têm invaginações. Então, potencialmente, é uma mucosa que ela já tem por ela mesma uma secreção. Então, é úmida, é como se fosse uma boca. E ela, continuadamente, essa pele que constitui essa região do nosso corpo, tem essa informação genética de continuadamente ser molhada. Então, ela já tem essa umidade própria. Tá. Na hora da higiene, o que a gente sabe, o que a gente tem de estudo comprovado, a gente sempre usar sabonetes que não sejam bactericidas, porque se você pensa
num sabonete potencialmente que faz uma propaganda, que ele tem essa ação, todo sabonete é bactericida. Tá. Então, o sabonete, ele é feito para justamente fazer a higiene e matar a bactéria. O que a gente tem que usar? Os neutros, então, sempre de glicerina, sem cheiro, para não ter alergia, né? Sempre sem pigmento, sem potencialmente grandes E sem quantidades exageros. cosméticas, sem exageros, nunca hiperlavar. Fazer a higiene em excesso também é um problema, porque você tira a sua proteção natural. Sempre, no caso da higiene feminina, somente a parte externa do órgão genital, que é a vulva, que são os grandes lábios e os pequenos lábios, passando com cuidado a mão entre as dobrinhas para tirar todo o esmegma, que é o nome científico da quantidade que a gente tem ali, um pouquinho a mais de oleosidade. E o maior e mais importante cuidado é na hora de você fazer secar. Na hora da gente se secar, tem que tomar cuidado, porque geralmente as toalhas são felpudas e as invaginações são delicadas. E é difícil você conseguir fazer secar bonitinho essa região que é invaginada. Um secador de cabelo. Exato. E o que eu falo para meus pacientes? Eu falo, gente, faz o seguinte, faz o teste. Seca achando que você secou. Daí coloca uma perna no chão, não vai cair, e a outra em cima da privada e passa a mão. Vai estar molhado. Porque quando a gente... uma perna no chão e outra em cima da privada e passa a mão na vulva. Depois vai que estar secou, molhada. Vai estar molhada. Então, o que a gente Isso é tem? ruim. Ideal, muito ruim, porque Pode causar o tudo quê? que é umidade é um lugar propício para crescimento e proliferação bacteriana. E eu falei, ixi, que se a gente, que a mulher que já tem, eu brinco assim, a mulher tem um sabonete para órgão íntimo, um sabonete para o corpo, um sabonete para o rosto, um shampoo, um condicionador. E o homem, eles têm um sabão para detergente, shampoo, cabeça, tudo. Então, assim, se a gente que já reclamou, às vezes, que a gente gasta é demais. muito complicado fazer esse cuidado diário. Imagina o homem que tem que expor a glande, lavar, secar, depois passar o secador, né? Mas são coisas importantes, pelo que eu tô sentindo. Muito importante e que de faz a vocês. diferença. Por quê? A partir do momento que eu tenho um órgão genital que está em equilíbrio, ele está mais protegido contra o risco de pegar alguma outra infecção. Tá certo. Então, isso E é se olhar? A gente tem que se olhar para ver se tá tudo bem. Sempre muito. Porque São partes do corpo que às vezes você não observa muito, mas é ali que a você vai sífilis é assintomática. O que eu Então, posso ver? Eu você posso pode ver ver uma uma feridinha. úlcerazinha, que é uma afta. E procurar um médico rápido. Imediatamente. O que pode acontecer com quem tem sífilis? Não tem esse cuidado de higiene, vários parceiros, eu acho que isso é mais fácil pegar ou pode ser com um só? Hoje em dia, a gente tem até tirado esse estigma, assim, É? né? Não, relação não é importa. relação e Sim, é importante cada um- sempre se proteger, né? Tá. Cada um tem a sua individualidade ali, né? Tipo, múltiplos parceiros sempre foi conhecido como algo Perigoso. Um fator de perigoso, risco, né? mas a gente hoje em dia se preconiza que se atue em várias frentes, não com Tá. fator, às vezes, que pode ser um hábito individual de cada pessoa, Tá. né? O importante é se conhecer e procurar ajuda. O que pode acontecer com uma pessoa com sífilis que não sabe que tem? E como se dá a transmissão? A transmissão principal, né, da sífilis é com o intercurso sexual, mas o grande problema é justamente se a pessoa não tem essa consciência, ela transmitir para o parceiro, eventualmente até levar para casa, né, enfim, a esposa para o marido, a marido para o esposo, e isso aí ter consequências drásticas, às vezes até para a família, progredir para os quadros secundários, mais críticos até o terciário, onde vai passar, às vezes, de uma lesão local e para uma doença sistêmica que pode, em casos mais dramáticos, acometer até o sistema nervoso central. Na mulher também. A sífilis, ela tem a primo-infecção, que na verdade não é um grande problema clínico, mas o grande problema, e por isso que a gente tem tantas campanhas hoje de uma insistência da busca e de você ir buscar para fazer esse exame, é porque ela passa depois por um momento silencioso, você não sente nada, Cláudia. E de repente você tem a Mas secundária. está transmitindo. Está transmitindo e está tendo o risco da repercussão, né? Que é a secundária, que você faz uma hiperemia palmo-plantar, e daí isso pode chamar atenção, porque realmente faz uma lesão de vermelhidão, como se fosse uma reação alérgica na palma da mão e na sola do pé. E a terciária, sim, que é muito perigosa, que ela pode dar aneurisma de aorta, doença neurológica grave. Nossa. É muito grave a repercussão terciária dela. E por que vocês dois acham que, apesar de tantas campanhas, como eu falei no início, da informação tá ao acesso de todos,
Os jovens ainda não se cuidam tanto. Hoje, não só os jovens, né? O adulto Mas que olha tem vida só, sexual ativa. Olha só, na estatística do IBGE mesmo, muito simples, que a gente tem no manual do Ministério da Saúde, aproximadamente 27% dos alunos escolares, ou seja, de 13 a 17 anos, já declararam que tiveram algum intercurso sexual, já tiveram uma relação sexual. Desses 27%, lembra, eles estão cursando, eles estão dentro de um lugar de fomentar conhecimento, orientação na escola. 61% só deles declaram usar preservativo ou algum método de proteção. A camisinha livra a pessoa de pegar doenças, qualquer doença sexualmente transmissível? Ela é um método extremamente seguro, né? Então, ela protege, sim, para praticamente todos. Existem infecções sexualmente transmissíveis que podem ocorrer ali pelo simples contato da pele de alguma área da região genital que não esteja completamente coberta pelo preservativo, né? Mas é, sim, dentre outras práticas, talvez o melhor método, E né? você diria... E existe essa crítica em relação ao preservativo que, assim, às vezes a gente falando, mas a aderência não é tão alta quanto a gente imagina, Imagina, né? 60%, né? Imagina. 60%. Um pouquinho E- mais da metade. E aí eu queria saber duas coisas. O homem sabe usar camisinha? Usa corretamente? Hoje em dia, graças a essas atividades aqui, existe a internet e tudo. Acho que não é muito desafiador para o homem entender como que é Tá. o O que precisa é usar. O que precisa é justamente ele ter a consciência de usar. E até respondendo a sua pergunta anterior, acho que talvez essa faixa etária da população, às vezes tem muito aquela sensação de não vai acontecer nada comigo, né? Eu não estou sentindo nada, ou não conheci ninguém perto que teve nenhum sintoma muito exuberante e pode não ter essa consciência. Mas eu diria que hoje em dia, é óbvio que a educação e ensinar nas escolas, nas unidades de saúde, ensinar como se utilizar o preservativo importante. propriamente dito é importante, mas, na minha opinião, o desafio maior é conscientizar da pessoa querer usar mesmo. A proteção feminina e a palavra da mãe, a presença do pai, dos pais, os responsáveis, já que a escola não está falando, em casa, o que a gente pode fazer, doutora? Sempre ter maturidade, transparência e naturalidade. E que quando horas você levar a for menina falar. para o consultório e o garoto? Teoricamente, você levaria a menina quando ela tivesse a presença dos caracteres sexuais secundários, que é a presença de mama, presença de pelos pubianos ou a primeira menstruação. Isso tá ficando cada vez mais precoce. A gente tem percebido esse adiantamento da menarca, que é o nome que a gente dá para a primeira menstruação. Então, hoje é muito natural a gente ter meninas de 9 anos que têm um total contato com simplesmente uma vida infantil, pueril mesmo, bem, sem nenhuma conexão com a vida adulta, e tendo o primeiro ciclo menstrual, e aí tem várias ideias hipotéticas que a medicina tem tentado estudar, e também algumas que são potencialmente com impacto direto nessa idade cada vez mais precoce, melhoria, obviamente, dos estados alimentícios, porque a gente tem que ter uma taxa mínima de gordura para ter a primeira menstruação, mas também muito contato, sexualização precoce, E muita contato com informação, maquiagem, né? a presença dessa internet livre, Isso. que acabou ficando uma babá de graça. Isso não é perigoso? Aprender sobre sexo, sobre como tratar e respeitar o seu corpo na internet? É muito perigoso, porque é uma faca de dois gumes, né? É o que eu brinco. Você vê muita coisa errada? Olha, sim, aparece, né? Tem que ter, eu acho que a presença dos pais é importante, ter uma liberdade para conversar sobre o tema, porque a gente sabe, na internet tem muita coisa boa, importante, mas pode ter informação negativa ali, disfarçado até estímulos negativos ali, né? Bom, aqui a internet é usada para o bem, né? No nosso Pod Saúde. E nós temos aqui uma matéria da Marcela Troiano, que foi saber mais e num posto de saúde para dizer que isso é de graça. Está aí à disposição, e eu me lembro que quando começaram a falar da vacina para HPV, e olha, isso faz muitos anos, ela custava R$600, era um preço tão alto que assustava, fala, meu Deus, como que eu vou? Hoje está no posto de saúde, e a Marcela foi até lá e nós vamos falar sobre o HPV. HPV pode dar câncer, doutora?
é a principal causa de câncer. 98% dos cânceres ginecológicos femininos, terceira causa de morrer nascendo mulher no Brasil. Uma mulher morre por hora pelo câncer do colo do útero, que é causado pelo HPV. E a vacina te blinda para que você não tenha mais esse bilhete do risco de morrer de câncer do colo. Veja aí. Estamos falando sobre DSTs e eu vim até a UBS da Chácara Santo Antônio conversar com uma super profissional, a doutora Mariana Souza Araújo, coordenadora do Programa Municipal de Imunizações. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bom? Obrigada por nos receber. A gente vai falar sobre, acho que a única vacina que tem contra DSTs é a HPV? Isso mesmo, então a vacina disponível no SUS, em rede pública, é HPV. E me fala um pouquinho sobre o que é o HPV. Tá. HPV, papilomavírus, né? É uma doença comum e frequente, de uma forma geral, né? É uma doença sexualmente transmissível. Estima-se que mais de 80% das pessoas, em algum momento da vida, vão ser infectados, né? Então, é uma doença comum, é uma doença que circula, então é uma doença que a gente precisa ficar sempre em alerta. E por que desde cedo os pais devem vacinar seus filhos? Então, essa vacina, é muito importante, acho que o ponto essencial para a gente falar é isso, né? Muitos pais acham que a gente vacinar as crianças com 9 anos, que é a faixa etária que a gente precisa aplicar, é incentivar a vida sexual. E não tem nada disso. A gente aplica a vacina aos 9 anos exatamente porque essa vacina ela precisa ser aplicada antes da criança ter contato com o vírus, né? Então, antes da criança iniciar a vida sexual. Então, por isso que a gente precisa aplicar essa vacina com 9 anos. Fora que nesta faixa etária, a resposta imune, a resposta da vacina é maior. Não quer dizer que o adulto ele pode tomar a vacina, e aí a gente vai falar as faixas etárias, mas é importante que esses pais, meninos e meninas, que tenham filhos meninos e meninas, quando tiver 9 anos de idade, quando completar 9 anos de idade, levar a qualquer serviço de saúde para poder aplicar a vacina. É uma única dose? Isso, então, recentemente o Ministério da Saúde alterou o esquema. Então, agora, meninos e meninas de 9 a 14 anos devem receber uma dose. Além disso, a gente também, em São Paulo, ampliou. Então, pessoas de 15 a 19 anos que, porventura, perderam a dose naquela faixa etária, a gente também está fazendo. Então, pelo calendário, 9 a 14 anos, meninos e meninas. E também pessoas de 15 a 19 anos que nunca receberam a dose podem também. E eu, por exemplo, tenho 40 anos. Eu posso tomar vacina se eu não tomei? Neste momento, não. Então, neste momento, pelo SUS, essa faixa etária. Além disso, tem alguns grupos especiais, então, pessoas convivendo com HIV, outros grupos, doenças, né, que podem também, mas é um grupo restrito. Por isso que é muito importante que nessa faixa etária, os pais que tenham crianças, adolescentes, levem seus filhos e vacinem. Certo. Em São Paulo, se eu quiser, né, vacinar meus filhos, enfim, onde eu posso encontrar essa vacina? São quantos postos? Em São Paulo, capital, nós temos mais de 470 UBSs que aplicam a vacina de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Então, a gente tem esse horário estendido, principalmente para aqueles pais que trabalham, então pode procurar a unidade. Aos sábados, a gente também aplica a vacina. Então, a gente tem mais de 80 unidades que aplicam. Por isso que a gente fornece a vacina, é gratuita, é uma doença grave, então HPV pode causar câncer. Então, a gente tem 4 tipos da vacina, né? A vacina tem 4 subtipos que são graves. E a gente precisa vacinar. É um risco à saúde a gente ter uma vacina gratuita no SUS e essas crianças, esses adolescentes não serem vacinados, né? Então, o câncer de colo de útero é grave. Em meninos é observado também câncer de pênis,
câncer anal, câncer de boca. Então, a gente tem casos desse vírus estar presente em câncer de boca. Então, é muito importante que esses pais levem seus filhos. É uma vacina gratuita. Tem que procurar, sim, a UBS. Então, a capital tem esse horário ampliado. Então, é muito importante que os pais levem os filhos. Com certeza. Para maiores informações ou quaisquer dúvidas, onde a gente pode consultar? Então, é muito importante sempre procurar fontes oficiais, né? Então, a secretaria, ela tem as nossas páginas, mídias sociais, qualquer site de busca, pode colocar prefeitura.sp.gov.br, qualquer site de busca. Em todas as nossas mídias sociais, a gente coloca documento técnico, calendário vacinal. Então, é muito importante que os pais... E, claro, se tem alguma dúvida, procura qualquer UBS. O profissional de saúde vai poder orientar, vai poder explicar, vai poder falar a faixa etária. Está com alguma dúvida de reação de vacina? É uma vacina segura, que tem reações baixíssimas, então precisa dar a vacina, é uma vacina importante, é uma doença que principalmente na fase adulta é grave, então é muito importante que os pais levem sim os filhos. Com certeza, muito obrigada pelas informações. Se você tiver mais dúvidas, então estão aí os canais. E vacine-se, que é muito, muito importante para você e para o próximo. Ela chegou a comentar, obrigada Marcela e a doutora, sobre o câncer bucal, que pode ocorrer também. Sim, pelo contato do sexo. Não tem como se proteger do HPV? Só vacina? Só vacina. No ato sexual não tem jeito? Não tem jeito. A vacina e evitar, vamos dizer assim, para quem tiver essa possibilidade de evitar múltiplos parceiros, né? Mas, como a gente estava conversando aqui, a transmissibilidade do HPV é muito alta. E aí uma coisa que é interessante chamar a atenção é essa faixa etária. Por que essa faixa etária? Não é à toa, né? A vacina contra o HPV, ela é mais eficiente para os pacientes que às vezes ainda não foram infectados pelo HPV. Ela Que vai nem ter começaram a vida Exatamente. sexual. E além disso, existe a possibilidade de imunidade de rebanho, a gente fala, né? Se uma pessoa for vacinada, às vezes ela evita a transmissão para outras pessoas, ela pode cortar um ciclo de transmissão. Sobre a vacina, acho que uma coisa importante adicionar aqui também, a gente comenta muito sobre a saúde do homem, da mulher. Eu concordo que a gente tem que ser justo aqui em algumas situações pela anatomia da mulher. Tem algumas peculiaridades no cuidado, na higiene, como a gente comentou. E então os homens têm dados que mostram que essa vacina ela consegue penetrar em mais ou menos 50% da população das meninas. O homem a gente já sabe que ele procura menos o médico, né? A gente Sim. foi pesquisar Desde a cidade, então? desde a cidade, então, porque ó. 30% só dos meninos acabam Nossa. recebendo essa vacina, mesmo ela sendo gratuita e amplamente divulgada. A vacina para HPV, a gente tem que concordar que ela é amplamente divulgada. Eu né? não sei fala por que muito se sobre criou isso, né? Parecia sempre, desde sempre, que a vacina para HPV era só para as mulheres. E Porque não! Atenção, você que é mãe de menino, é para os meninos. Justamente isso que a gente estava Também. conversando, né? Então, a vacina contra o HPV, ela protege do câncer de colo, que é muito prevalente. Ela protege contra o câncer Ela falou 80%, você falou aqui para mim, a gente vem, falou mais que isso até, muitas vezes. Muitas vezes. E dos meninos é contra o câncer de pênis, que é muito mutilante, mas muito pouquinho prevalente. Ou seja, não tem um número grande de homens, Tá. mas quando tem é muito traumático, né? Doutor? extremamente, né? Porque Porque a doença ataca o próprio órgão. o órgão e ela pode determinar, às vezes, uma simples ressecção pequena, que com o passar de algumas semanas vai cicatrizar e vai ficar imperceptível, mas pode levar até a amputação completa imagina, do é órgão, muito né? impactante para o homem. E No início da vida. Mas o mais também importante para a gente falar é que ela protege no homem, principalmente, o aparecimento de verrugas, que Exatamente. também são muito mutilantes, dependendo da quantidade na glande, né? E no Então corpo deixa eu cavernoso. entender. É um vírus. É um vírus. O HPV. É um vírus. E ele, quando aparece, se a pessoa não se vacinou, em que período da vida ele aparece? E o sintoma é esse, são verrugas. Tanto nos órgãos masculinos como nos femininos. E na cavidade oral também. Na boca também? Também são microverruguinhas, que a gente chama de crista de galo. É uma verruga não regular, ela é toda cheia de invaginações e saliências, e aí ela pode ser muito pequenininha, ou às vezes a gente que fez SUS e que tem contato com esse público,
Já tive lesões, assim, que é literalmente uma couve-flor pegando toda a vulva da paciente. Assim. É muito variável, depende de fatores pessoais, imunidade e tudo mais. E tem pessoas que podem eventualmente dar sorte do vírus, do corpo eliminar o vírus sozinho, mas tem pessoas que podem progredir para lesões estigmatizantes, benignas, que são provavelmente as verrugas, e tem pacientes que podem progredir ainda para lesões tumorais que têm geralmente um perfil que o tratamento não é tão simples. Então a gente falou, né? Orofaringe é um tratamento que pode ser mutilante e levar consequências drásticas para o resto da vida da pessoa. Mas por que ela fez sexo dessa maneira? Porque ela... Ou que nem a sífilis, eu fiquei porque boba, ela- que ela falou na mão, nos pés. porque ela contraiu o HPV e às vezes um subtipo, são 200 tipos de vírus de HPV Oxi, existentes, é né? tipo E tem que os não acaba subtipos que têm o maior risco de gerar tumores. Então, às vezes, ela deu infelicidade ou se expôs a um risco maior de contrair esse subtipo. Então, a gente falou do de orofaringe, Tá. o de pênis, o de colo de útero, e que é importante lembrar também o de canal anal, ou seja, a parte mais distal, o fim do intestino, e pode ser um tratamento extremamente complexo também para a pessoa e traumatizante. E as assim. verrugas podem aparecer lá. Sim. Mais Olha, Em difícil, volta do ânus. mais difícil de ser notada, se for dentro. Dentro é com anoscopia, que é um exame feito. Mas se tem algum específico. sintoma, coça, arde, dói... Olha, nessa situação, o diagnóstico já seria um pouco mais complexo. Nas pessoas, existem pessoas que existe o nome técnico para pessoas com vulnerabilidade para ISTs, né? É. Então, você pode proativamente realizar o screening, que é a pesquisa dessas infecções sexualmente transmissíveis. Por exemplo, esse ato de consciência urologista, a gente não tem o hábito de olhar a cavidade oral de um paciente, por exemplo, né? É. E muito com o que veio da ginecologia, que a ginecologista sempre foi protagonista na médica da mulher, né? Na urologia, antigamente não era assim. Hoje em dia se preconiza que o urologista procure ser o médico do homem O clínico do e homem. tente dar uma atenção mais ampla. Então, respondendo a sua pergunta, eu precisaria de uma proatividade de olhar a cavidade bucal, pedir pro homem convocar sua parceira, estimular que ela procure o ginecologista e, quem sabe, até encaminhar para um proctologista ou realizar no próprio consultório a anoscopia, né? Que é possível examinar o canal anal. Doutor, porque as ginecologistas estão fazendo a sua parte, viu? Não, nós também. Porque- Nós eu também, sei. mas elas começaram. Mas é que a Elas população come- deles é mais difícil. É mais difícil. Elas mas começaram, as mas nós ginecologistas começaram, porque muito comum é uma mulher ir na ginecologista e levar um panfletozinho para o marido. Ó, faça o exame de próstata. Não esqueça que novembro azul é o seu mês, né? Sim. Mês de cuidado da saúde masculina. Mas cada um fazendo a sua parte. Agora, isso é muito interessante. Então, assim como eu perguntei para ela, qual é a idade de levar o menino ao médico do homem, o urologista? Olha, existe ali uma idade de transição, eu acho que o menino passa no pediatra e no urologista. Então, existe uma certa subjetividade, assim, numa idade exata. Mas o menino saiu daquela idade em que ele depende do pediatra, do auxílio inicial, ele já pode ser levado ali a partir, vamos dizer, dos seus 10 anos de idade em consulta com o urologista para aconselhamento, examinar alguma coisa que às vezes ele tem tem vergonha de falar alguma coisa para o pai, ele pode ser Sim. examinado ali em consulta com o médico urologista e E ser perguntar pra aconselhado. pessoa higiene, certa, né? É. Porque aí, quando a gente aprende desde o comecinho, a gente consegue melhor. replicar durante a vida. Mudar hábito da vida adulta é muito complicado. Exatamente, ele ser orientado em relação ao calendário vacinal, e eu acho que também é importante ressaltar, a gente comentou sobre a vacina, mas passou essa idade, mesmo para pessoas que já têm infecção pelo HPV, há benefício, a gente chama de uso off-label, né? De, no ambiente privado, você estimular o paciente ou receitar a vacina para o paciente, né? Foi demonstrado que isso aí diminui um pouco o risco, não tanto em populações que nunca foram contaminadas, mas diminui o risco eventualmente de recidivas E pode das se lesões. vacinar sem limite de idade, não? Pode se O vacinar. Se É. tem vida sexual O ativa, calendário- no SUS não. Mas No essa SUS, pessoa não. pode tomar... Mas olha, é contraditório, Em né? Porque a clínicas gente tem a particulares. Sociedade Brasileira de Imunização, que é quem determina os guidelines, os protocolos, que é a SBIM. Então, lá no protocolo da SBIM, a gente deve vacinar entre 9 e 47 anos, tanto homem quanto mulher. Sendo que se você fizer a vacinação entre 9 e 14 anos, podem ser apenas 2 doses, e quando você tem mais de 14 anos, obrigatoriamente 3 doses. Sempre a contar tempo zero a primeira, de 30 a 60 dias a segunda e 6 meses a terceira dose. Tá. Lembrando que, para a população
mais velha, que não está coberta pelo posto, ela deve ser feita no ambiente particular, tá? Mas deveria ser, então, tudo E pelo aí SUS. é muito importante... Porque já que mata tanto, causa câncer. Muito importante a gente refrisar aqui, falar várias vezes, mesmo que você já tenha tido contato sexual, mesmo que a sua médica tenha falado que você já tem o HPV, a vacina é para te proteger contra o câncer de colo. Ah, mas chama vacina contra o HPV. O nome é contra o HPV, mas a finalidade é para você não morrer do câncer de colo do útero, que é causado pelo HPV. Então, sempre vacinar, porque ela consegue fazer a proteção contra o risco de morrer. Ela vai me deixar sem pegar HPV? Não. Por quê? Lembra, a gente falou que são mais de 200 tipos. E a vacina, ela é específica para os tipos que dão câncer. Só que ela vai te proteger da coisa mais grave, que é morrer. Sim, pelo amor de Deus, né? Agora, doutora, das doenças, assim, essa é a mais perigosa? De todas as infecções sexualmente transmissíveis, todas são potencialmente perigosas. Tá. Qual é o problema? A que mata mais, qual é? É o terceiro maior risco de morrer de câncer, sendo mulher no Brasil, é do colo do útero. Tanto que teve um marco que eles fizeram uma reunião da Organização Mundial da Saúde, porque imagina isso no âmbito mundial, e mulheres que são na idade mais produtiva da sua vida. A prevalência da mortalidade do câncer do colo é de 30 a 45 anos. São mulheres Nossa, muito jovens. Então, existiu, e nos últimos... Olha que absurdo. Nos últimos 30 anos, não melhorou mortalidade contra uma doença que, se fizesse simplesmente o citológico, que é colher as células, a gente já conseguiria uma prevenção. E agora, maravilhosamente, a gente tem a vacina. E então, mesmo foi assim, feita não melhorou. uma reunião mundial para que um sonho muito grande, mas totalmente atingível, de um esforço mundial de até 2040 zerar o câncer de colo no mundo. É difícil, fico arrepiada, mas assim... É muito importante, A porque gente tá fazendo a nossa chega a ser um parte. feminicídio, assim, né? Imagina, uma mulher morre por hora. Meu Deus do Aqui céu. no Brasil. Já não chega a morrer por agressão, Exato. morrer pelo parceiro. E ninguém ter dado voz pra isso até hoje, Nossa. entendeu? É muito impactante. E a vacina tá aí, é de graça. graça. Por que vocês dois, médicos, qual o motivo que vocês acham que as pessoas pararam de se vacinar no país? Porque as vacinas sobram, a de dengue sobrou para quem podia tomar e muita gente sofrendo com a doença. A gente tem Por esse que os pais não modismo desse vacinam mais? negacionismo, né? E aí uma ideia mágica. Qual a sua opinião sobre as vacinas em geral? Sempre o que a gente tem de protocolo e guideline, os melhores do mundo, estudaram muito e ficam lá para determinar o que é certo e o que é errado. Então, a gente seguir protocolo. A gente tem esses protocolos mundiais, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a gente tem a ISBIN, que é a brasileira, e todas sempre seguindo a mesma diretriz. Porque eles estudaram, se eu fizer ou se eu não fizer, quando eu vou ter maior risco de morrer? Se eu não fizer. Então, vamos fazer. E você, doutor? Não, concordo. Isso são estudos robustos, né? Com toda uma metodologia que pode ser muitas vezes checada. Você pode ler os estudos de acordo com os métodos que foram utilizados. E, além disso, atualmente, eu acho que fica até mais fácil. A gente já viu algumas doenças que antigamente eram extremamente letais e que foram até erradicadas depois da implementação da vacina. E quando a vacina parou de ser usada para essas determinadas doenças, eventualmente até o aparecimento de novos surtos de diagnóstico, né? Então, é algo que, obviamente, protege a população e é algo bem estabelecido e tem toda uma metodologia rígida para a realização desses estudos. E né? eu acho que mais um viés foi a última foi a presença da pandemia, assim, que afastou muito a população da busca ativa de saúde, justamente por ficar em casa, E o né? reflexo a gente vê agora em várias áreas, né? Sim. Várias especialidades. Diagnóstico muito maior de tumores. Cirurgias atrasadas, e visitas médicas hipertensão, atrasadas. aumento de morte por doença cardiovascular. Foi um período bem difícil mesmo. Agora eu queria falar sobre hepatite, porque você disse que existe a vacina para ela também. Sim, e olha só, é uma E de graça no SUS. É uma vacina tão importante que é a única vacina obrigatória no primeiro dia, segundo dia de vida, em qualquer maternidade no Brasil. Pode nascer na beira do rio, no Amazonas, no Einstein, não importa. Você tem o direito, é obrigatório. Nasceu, já é vacinado. Ah, mas desde quando? É recente. Então, nós fazemos parte
parte dessa população ficou descoberta, mas ela deve ser feita para quem ficou descoberta, ou seja, de 15 anos para trás, quando a gente não tinha essa obrigatoriedade. Existe uma população muito grande que nunca foi vacinada, que a gente tem esse direito e é só ir buscar e tem de graça no posto de E saúde. pode se tomar a qualquer idade? Qualquer idade. É mesmo? Sim, Porque se vocês estão descobertos, imagine eu. Me sinto pelada, né? Porque se na geração de vocês não tinha, Isso é na minha nem pensar, nasceu, tá bom, joga isso- lá no berço. Isso é uma coisa muito, muito importante. Lembrar que o adulto tem calendário vacinal. Então, o que acontece nas minhas consultas? Obviamente, além das pacientes não entenderem a do HPV, que aí a gente tem essa demora para internalizar no paciente a importância dele buscar essa proteção, todas as outras, tétano mata, né? E aí é a cada 10 anos, aí o paciente fala, nossa, doutora, eu acho que foi com uns 15, tipo, nunca mais foi fazer de novo. Meningite, as meningocócicas, que realmente tem uma taxa de letalidade em 24 horas muito grande. Nós somos a geração que ficou desprotegida, porque elas são do calendário de assim que nasceram, 1 mês de vida, 3 meses de vida, e a gente não tinha isso. De jeito nenhum. O que é hepatite, doutor? Hepatite é uma infecção, como a Natália falou isso, existem subtipos do vírus também, né? Hepatite A é muito mais ligada à transmissão fecal-oral, que, em outras palavras, assim... Gastroenterocolites, diarreia. Exatamente, ou locais em que não há uma boa cobertura de saneamento. Água contaminada. Pode ser também... Bom, por em via São Paulo existe. É, Imagine no existe. restante do Brasil. E já os vírus da hepatite B e C são... O hepatite B, principalmente, ele pode ser por infecção sexualmente transmissível, o C também, mas o B é um método em que ele é mais conhecido pela transmissão por via sexual e por sangue. Então, material contaminado, antigamente, quando não se tinha uma política adequada, transfusão que possa ter ali o contaminado sangue com vírus. contaminado, transmissão vertical da mãe para o neném. Exatamente. Também, né? São muitas as doenças que a mãe pode passar para o bebê? Potencialmente, sim. Então é preciso muito cuidado em Pré-natal. todas, né? Pelo isso amor de que Deus. existe, Bom, e o HIV, que muita gente acha que acabou, que já era, já foi, mas não é bem assim pelos números, não é? Os números mostram uma situação bem diferente e o cuidado que você tem que ter com você e com o próximo. Essa que é a verdade. O que você diria sobre HIV, doutora? Ele existe, não é só na casa do vizinho. A gente tem que fazer a busca ativa, então testar a sorologia também é gratuito no posto de saúde. Você pode chegar lá e pedir com livre demanda, não tem que esperar passar em médico, tem lá na hora, existe o teste rápido. Então, sempre ter certeza que você não está contaminado. A gente, obviamente, sempre hoje fala nas 3 frentes de prevenção contra as doenças e as infecções sexualmente transmissíveis, que é tratar o doente, fazer a prevenção médica, a prevenção em relação à sociedade comportamental, isso é muito importante. A gente lembrar o tempo todo das pacientes a importância do uso de preservativo, a dupla proteção. Então, lembrar que o uso da pílula, ou hoje muito frequente, muito comum, o uso dos dispositivos intrauterinos, te protege de gravidez, mas não contra o risco de pegar as doenças. Então, esse ensino, esse trabalho de formiguinha e da corrente do bem é muito importante para a conscientização. Você sabe que eu sempre falei para minha filha, a melhor coisa que você pode pegar sem se cuidar é um filho, não é? Eu também falo a mesma Você coisa. fala, pras é um pacientes, filho, porque tem muita coisa ruim que você pode pegar. Agora, eu queria saber de vocês se lavou tá novo. Não é bem assim. Não, né? Quer dizer, me relacionei com uma pessoa que tinha uma doença sexualmente transmissível, algum tipo de problema. Não basta a higiene após o sexo, né? Não. Em que o homem tem que ficar atento? Em que a mulher tem que ficar atenta? A higiene é um ponto importante, obviamente, né? As secreções ali no intercurso sexual, elas podem ter bactérias, muitas vezes, onde
colonizadas na nossa pele, né? Mas as principais infecções sexualmente transmissíveis e mais perigosas, muitas vezes não é nessa etapa, é simplesmente por microfissuras que acontecem ali na região Que a gente genital. às vezes é microscópico, É, né? que é microscópica, ela vai ser transmitida, mas é um ponto fundamental, né? Higiene, mas não quer dizer que só isso vai ser o suficiente para evitar uma Se transmissão. livrar de um problema. uma É, infecção. O que é muito importante é a gente frisar que a higiene bem feita, uma flora natural em equilíbrio, te protege para que você não tenha maiores riscos de, num intercurso, se contaminar com uma infecção sexualmente transmissível. Isso a gente já sabe. Então, quando você tem uma flora íntegra, quando você tem uma secreção e uma mucosa íntegra, ela está mais Quando protegida. você se cuida. Exatamente. E aí, a gente sempre fala, nos outros programas até, sobre as candidíases, que não são sexualmente transmissíveis, mas potencialmente podem abrir a porta para a infecção entrar. E candidíase é um grande problema. É muito prevalente. Meu Deus, a pergunta que mais chega em qualquer programa que você faça sobre Sim. a saúde da mulher é como se livrar da candidíase. Tem jeito? Não, o fungo... Ixi, que desanimador, doutor. É assim, ó, o que eu falo? Eu falo, gente, tem que falar a verdade. O fungo, ele coloniza o corpo humano. Não existe a pessoa ser séptica de fungo, você Sim. sabe. E daí, piora com os homens que não são circuncidados, porque o fungo gosta de coisa quente, úmida e escura. Eu já vi que A essa vulva- pelezinha é um problema, hein? A retirada dela facilita muita coisa. Ai, meu Deus, o mundo se esconde ali, cuidado. E a vulva, ela já é um órgão anatomicamente quente, úmido e escuro. Então, sabendo disso, o nosso organismo nasceu com uma capacidade de combater o fungo, que é a microflora local, que são os lactobacilos, que eles ativamente falam assim, São fungo... aqueles do iogurte? Não, são Nada a ver. próprios, nada de usar iogurte em vulva e Pelo vagina, amor de por Deus. favor. Não vão se lavar com iogurte. São os que fazem parte de uma flora saudável. Uma flora Tá. saudável depende de uma higiene bem feita, lembra? Tá, Só por lembro. externo, nunca lá Sim. dentro, secar direitinho. E aí, a tua imunidade tem que estar Joelho competente. no banheiro, uma perna na... Privado, outra no Privado, chão, outra passa a no mão, vê se chão. tá molhadinho. Certo. E aí, esse equilíbrio vai continuadamente não deixando o fungo crescer. Então, se eu tenho uma queda de imunidade, se eu fiquei muito tempo de biquíni, úmida, molhada, se eu tô numa frequência de intercurso que não era o meu habitual. Então, às vezes, a pessoa acha que até se contaminou numa relação, Sim. só que não é. É pela frequência maior, muda o pH, o fungo cresce e ela tem o sintoma de coceira. Mas não é na bacia do banheiro, como muita gente Não. acha. Não, também não é. Também não. Também Também não. é conversa fiada. Não, nem na toalha, Nem na não. toalha. Você sabe que a Marcela fez uma pergunta aqui para um colega de trabalho, aqui, o Paulinho da maquiagem, que era clamídia. Ele perguntou se era de comer. Porque... porque as pessoas desconhecem. Totalmente. E outra coisa muito importante, ela não dá no exame que você não pedir proativamente. Ou seja, a citologia, que é o Papa Nicolau normal, é um médico que vai ver a célula com o olho dele. Olho humano, o máximo que vê é célula, não vê micro-organismo. Então, Isso que é exame? PCR, lembra do Covid? Ah, lembro. Quando eu colhia do nariz, mandava para o laboratório, se desse match no DNA, vinha positivo. Isso é o PCR. E aí você colhe igualzinho a coleta do Papa Nicolau, mas quando isso vai para o laboratório, um pouco do material vai para o médico que estuda células, patologia, estudo de células. E aí ele vai dar o diagnóstico da célula. E um pouco para o laboratório que dá match, que é o PCR, que é a pesquisa do DNA. E é só assim que você descobre. E descobrir que tem não significa que você pegou naquele momento. Então, não é para terminar com o namorado, brigar com o marido, separar. Se você nunca fez antes, lembra, podem ser potencialmente assintomáticas. Você não sabe desde E quando está estava lá lá. e você nem sabe. Exatamente. Não é? Exatamente. Com quem foi, como foi. Agora, se você fosse procurar uma ginecologista para saber como está a sua saúde, né? Uma mulher em idade sexualmente ativa, tal, que exames você pediria? Eu ia em mim, né? Porque é uma boa ginecologista. E olhar bem Só a para mim. neurótica dos exames. Que exames a mulher deve pedir? Então, vamos lá. Existem protocolos, tá? Para a saúde pública que minimamente, quando você já teve atividade de intercurso sexual, coleta do Papa Nicolau, o HPV, esse teste do PCR, o ano passado foi incorporado pelo SUS, foi uma grande conquista para as mulheres. Então, a gente tem esse direito e tem que falar proativamente na consulta, porque, infelizmente, existe muita falta de informação, até para a classe médica, tá? Então, pedir isso é um direito seu.
Obviamente, os exames mínimos de infecções sexualmente transmissíveis, HIV, hepatite, sífilis. Aí, obviamente, pedir todos os exames de check-up de rotina da vida adulta. Glicemia, tireoide, que não é diretamente relacionada à vida sexual, mas que é importante para te dar qualidade de vida. Mamografia a partir dos 40 anos. Anual, tá? Então, no Brasil, a preconização é uma mamografia anual a partir dos 40 anos. Por que no Brasil, Natália? Porque cada país se adequou à realidade que ele tem. E aí a gente tem isso no Brasil, mas não é a prática em termos de saúde Se morre muito pública. de câncer de mama. É o primeiro, né? Brasil. Primeiro. É muito E esse é um triste. assunto para um próximo É. né, podcast aqui com a gente. E em relação ao homem, doutor Então, Rafael? Claudete, e é muito importante também citar essa... A gente fala às vezes sobre as ISTs e cada tipo de IST separadamente, mas esse tema é importante principalmente para os homens. Quando a gente brinca que você tem que fazer um pacote quando o homem chega numa situação dessas, porque ele teve o sintoma, teve o incômodo, então a gente procura, né? Não só diagnosticar aquela IST que você está pensando, você pede já um perfil completo das E as ISTs. silenciosas, né? Exatamente. Então, são as sorologias, os exames de sangue para hepatite, o exame físico, que, em outras palavras, é olhar a região durante a consulta para ver se tem uma lesão típica ali ou não. No homem que tem um risco maior para ter as ISTs, que são múltiplos parceiros, homens que fazem sexo com homens, trabalhadores do sexo, mesmo que ele não tenha nenhuma lesão ali, você pode fazer o que a gente chama de genitoscopia, que é aplicar uma solução e utilizar o microscópio para ver se você tem você identificar áreas suspeitas para infecção pelo HPV. A pesquisa do PCR, do material genético desses germes, pode ser feito com um pequeno escovadozinho, escovado algo sutil, não algo doloroso, da superfície interna ali da ponta da uretra do homem, ou às vezes até o primeiro jato de urina, não o jato médio que a gente está acostumado a escutar sobre outros exames de urina, mas o primeiro jato de urina. Então, dessa forma, as ISTs mais comuns, elas provavelmente serão identificadas com essa rotina. E aí é uma oportunidade também para o homem, nas diferentes faixas etárias, checar se ele está com o exame da próstata em dia, PSA, se ele tem histórico familiar para algum tumor específico, uma endoscopia, colonoscopia, ou seja, com uma queixa que ele chegou ali, que motivou ele chegar, é uma bela oportunidade para você fazer assim, a pesquisa dos problemas de saúde mais comuns na população. Cuidar da saúde do Exatamente, lembrar que uma IST, ela às vezes pode ser um facilitador para que o paciente contraia outra infecção. Das doenças genéticas ou hereditárias, quais são perigosas para o homem? Olha, o mais comum disparado é o câncer de próstata, né? É. Que tem uma incidência aí Se o seu pai teve, você tem que tomar mais cuidado? Tem que tomar mais cuidado. Tanto é que a recomendação das principais sociedades é que a pesquisa seja iniciada a partir dos 50 anos para a população geral. Para pacientes que têm fatores de risco, né? Que são pacientes com história familiar positiva, essa idade já muda para 45 anos. Se tem história na família de câncer de próstata, exame aos 45. Que tipo de exame que se faz e por que o homem foge tanto de médico, doutor? Muito tabu, né? Não tem o exame do PSA é um exame que pode ser solicitado junto com outra coleta de rotina, né? É um exame de sangue? Um exame de sangue, né? É uma membrana de superfície das células da próstata. E quando o paciente tem um tumor de próstata, ele vai ter um aumento no PSA. E o exame do toque. Feita alguma desconfiança ou algum desses exames está meio fora da faixa, aí a gente pode progredir para uma ressonância da próstata, que já entra enfim, algo mais específico. Mas com o paciente com o exame do toque normal, que é feito sem nenhum custo, na própria consulta, demorando 10 segundos, e o exame do PSA, que é muito disponível, o paciente, se ele tiver com essas duas variáveis normais, ele não vai ter câncer de E próstata. são exames que podem salvar vidas? Tem cura o câncer de próstata? Com certeza, tem cura, né? Tem pro diagnóstico precoce, ou seja, o homem que não esperou aparecer sintoma, a taxa de cura é maior do que 95% nos casos do paciente que fez o diagnóstico precoce. Eu sei que vocês no AC Camargo trabalham com cirurgia robótica, né? Sim. Em que casos? É muito legal. Quer dizer, nenhuma cirurgia, talvez eu devesse falar assim, é muito legal. É que é muito interessante a cirurgia Você é robótica, né? uma médica maravilhosa. Ela tem total pensamento clínico. Eu? Ela vibra. Sabe de igual todos os ela faz aspectos. comentários médicos. Porque isso é uma coisa muito de médico, entendeu? né? Falar que uma cirurgia é legal. É verdade. Uma vez você molhou meu útero e falou, que lindo. Eu falei, que é isso? Igual eu Falou, falo não tem isso. nada de doença. Eu falo assim,
colo de livro, você tá com colo do útero de livro. Bonito. Mas é muito interessante a cirurgia robótica e salva vidas Sim. também. Em que casos é usada? Ela pode ser usada basicamente para o corpo inteiro, assim, vamos dizer, mas para a próstata, por que ela ganhou um grande destaque para a próstata? Porque a próstata ela é cercada de estruturas nobres, né? O músculo que é responsável pela continência de urina e os nervos responsáveis pela função erétil. Então, com os atributos que a cirurgia robótica tem, que são uma câmera que magnifica a imagem, as pinças que possibilitam uma dissecção melhor e a própria evolução dos urologistas, dos cirurgiões também, que com o passar do tempo foram conhecendo ainda mais a anatomia da próstata. Então, isso tem o benefício de fazer o tratamento preservando ao máximo as estruturas adjacentes, ou seja, em outras palavras, deixar o paciente curado de modo que ele tenha o mínimo de impacto funcional possível nessas esferas aí. Olha, se eu fosse homem e se eu fosse ter aula, quisesse ser urologista, eu ia ter aula com você. Que bom, Porque você fico- explica muito bom, Fico muito honrado. bem, não é verdade? É. Não. Dá para entender, parece que você está lá na sala entendendo tudo. Eu queria saber se você tem Instagram, que rede social você tem, se tem outras informações nessa rede que as pessoas possam acessar. O Instagram, na verdade, o meu é pessoal, mas fiquem à vontade, é Rafael Zanotti, é antigo, então não precisei inventar ponto, underline, nada disso, só coloquei meu nome. E o site, sim, tem algumas informações, é rzanottiurologia.com. Que está aí no vídeo também. Doutora, que recado você deixa para as mulheres? Ainda se morre muito de câncer de útero, de câncer de mama. Ouvi essa semana um caso de uma mulher com quase 90 anos que teve câncer de mama. Isso me assustou muito. Mulheres de muita idade têm câncer de ovário. A gente tem que se cuidar. Que mensagem fica aí para a mulher brasileira hoje? E até agora, agora estamos na internet, para a mulher do mundo. É verdade. Que você busque o seu direito, faça seus exames de prevenção. Essa frase, por mais que ela seja muito simples e muito repetitiva, é a maior verdade que existe. A prevenção é o melhor tratamento. Todas as doenças que você faz um diagnóstico inicial, você tem chance de cura, de ter uma vida inteira pela frente. Então, é você dando para você vida. Então, faça seus exames, vá no seu médico de confiança. Os exames todos de rotina que a gente tem disponível, a gente falando agora em Brasil, a gente tem esse oásis, que é o SUS, que a gente até não valoriza, mas que nos outros países não existem. Então, todas as mulheres, vocês têm o direito. É só ir lá e falar, eu sei que eu tenho e eu quero fazer. Faça a vacinação, se você está dentro da idade que você pode fazer a vacina contra o câncer do colo do útero, e a mamografia anual a partir dos 40 anos. É muito simples, é só a informação que salva. A partir dos 40 anos, uma mamografia por ano, e se você tiver idade de se vacinar, faça a vacina contra o HPV. Doutor, eu não tenho idade, eu não consigo pagar essa vacina. Cara, ainda é uma vacina que está em média R$800 na rede particular, mas se você colher o seu HPV, que é de graça agora, que a gente já sabe, lembra, não é o Papa Nicolau, você vai ter mais uma informação para daí ir para um screening, para estar protegida e para se proteger contra o risco de câncer de colo de útero. E onde eu te acho? O meu também é super antigo. É DRA Natália, só. E por que o meu é underline? @Claudete Troiano, underline oficial. Não gruda O com O, sabia? Mas tem que ter aí esse underline. O teu é Natália? DRA Natália, doutora Natália. Só isso. E lá você tem artigos, doutora? Tem publicações? Tenho minha tese, tá tudo lá. Beleza. Grande beijo, obrigada por terem vindo esclarecer aqui o público. Eu acho que isso é função do médico também, e eu sei que vocês gostam dessa parte também, poder informar um grande número de pessoas, né? Sim. Conrado. Beijo, beijo, beijo. Beijo para vocês, espero que tenham gostado, e o nosso encontro continua agora aqui, hein? Com produção da Frame, direção do Hélio Silliman e toda a nossa equipe aqui. Beijão, até a próxima.